Olá, amadinhos! Sejam bem-vindos a mais uma aula, comigo, professora Márcia Ramos Martins. Vamos lá, nossa aula é a aula 20.1. O que estudaremos hoje, Os 5 eixos, cognitivo do Enem. E o que é Enem, você sabe? E você sabe quais são os 5 eixos cognitivos? Então, vamos lá então, amadinho. Olha, no geral, não é só literatura não, tá? É linguagem. Enem, os 5 eixos cognitivos do Enem. Ó, a nossa árvore do conhecimento, que nunca mais tinha aparecido, e Enem, Exame Nacional do Ensino Médio. Então, a matriz de referência, vou colocar aqui, ó, é, portanto, um conjunto de competências e habilidades que se espera que os estudantes tenham desenvolvido ao longo do ensino médio. Isso, o significado do Enem, tá bom? Por que a gente faz o Enem, É para ver qual é o nível de conhecimento de cada um, é saber se realmente o aluno, domina o quê? A nossa língua portuguesa, a questão da linguagem, se ele sabe interpretar, se ele tem a habilidade para interpretação, fazer, principalmente quando o texto é verbal e não verbal, se ele sabe analisar dados, porque se você observar em todos os componentes curriculares, todos, a gente vai encontrar um texto para interpretação. Aí você, aluno, vai usar o seu conhecimento de mundo, tá certo? Que são as competências, beleza? A que competência é essa? Domina a língua portuguesa? Português, você sabe, identifica? Você sabe fazer a relação? Então, dominar, beleza? Então, você usa, todo o seu conhecimento para interpretar um gráfico, na parte lá de física, na parte de exatas, linguagem, linguagem em geral, a linguagem da literatura, na arte, tá certo? Na linguagem, o que? Estrangeira, pode ser espanhol, ou a língua inglesa. Tudo isso aqui, ó, vou estar aqui representando o seu conhecimento. Tá aí, ó, no seu HD. Leitura de gráfico, tá certo? Estão entendendo? A leitura de mapas, interpretar uma situação, um problema, tudo isso. Então, qual a finalidade dos eixos cognitivos no Enem? Verificar o seu conhecimento, beleza? Os eixos cognitivos do Enem. A finalidade, olha só, testar a capacidade do candidato de mostrar suas habilidades cognitivas, conhecimentos, Se a pessoa sabe pensar, raciocinar, perceber, tirar informações implícitas do que lhe é dado, ou seja, o que está nas entrelinhas. Cada um desses eixos cognitivos, ou seja, competência, está encarregado de testar e avaliar a capacidade do aluno de colocar o conhecimento que foi adquirido até ali em prática, de maneira ética e responsável na sociedade. Então, agora vou apresentar aqui para vocês os 5 eixos, cognitivos cobrados no Enem. Primeiramente, dominar linguagens. É isso aí. Dominar a linguagem matemática, a linguagem tanto da arte, tudo é você interpretar no geral. A linguagem da natureza, a linguagem geográfica,
tudo isso. Compreender os fenômenos, estender-se, melhor, enfrentar situações, problema, construir argumentos e elaborar propostas. Então, são essas 5 competências, são esses 5 eixos cognitivos. Beleza? Vamos lá. Quando fala de dominar linguagem, o que o candidato deve fazer, né? Ou deve ter? Além de ter o domínio da norma culta da língua portuguesa e fazer uso de linguagem matemática, artística, científica, das línguas espanhola e inglesa, saber reconhecer os vários tipos de discurso, saber usá-lo no contexto certo. Quem domina a linguagem domina a interpretação de texto. Quais os textos, né? Gráficos, imagem, domina também a escrita, a dissertação e expressar claramente suas ideias de maneira coerente e que corresponda à realidade. Então, meus amadinhos, o que vai ajudar você, né, a fazer uma excelente interpretação? Olha só, leitura. Quanto mais você lê, mais você adquire conhecimento, vai ampliar o seu conhecimento. Exatamente. A leitura não é só a questão de obras literárias, não, amado. Pode pegar artigos científicos, pode fazer leitura, pode pegar livros lá, bem antigo mesmo, de sociólogos, filósofos, pode. Documentário geral, pode. E porque você sempre vai fazer o quê? Uma relação, tá? O que está acontecendo, né? Agora, no momento? Quais são os assuntos da atualidade? Aí você vai... Com o que eu posso relacionar este assunto que já aconteceu na história? Entendeu? Aí você vai fazendo questionamento, vai selecionando o argumento. Isso tudo ajudará a questão de dominar linguagem, tanto de texto verbal quanto não verbal. Beleza? Outro eixo, né? Que é compreender fenômenos. Olha só. Que fenômenos são esses? Fenômenos naturais, tecnológicos e até mesmo manifestações artísticas. Será avaliada a capacidade do aluno em perceber que dada uma ação, será aprovada uma certa consequência. E para isso tudo será necessário interpretar informações que não estarão explícitas, como já foi dito, nos textos dos enunciados. Informações que foram adquiridas ao longo da vida pessoal, social, acadêmica do aluno. Lembra quando eu falo o seu conhecimento prévio e o seu conhecimento de mundo? Então, você sempre vai fazer essa relação. Sempre terá algo que você já passou ou do meio que você convive que dá para tirar e fazer a relação, tá bom? Então, é todo o enunciado vai fazer essa relação. Aí você que vai ter que perceber isso, tá bom? Não vai estar lá dizendo o que é para fazer. Tá lá assim, uma logo de cara. Não, você vai ter que ler, fazer um questionamento em cima,
o que dá para tirar dali, entendeu? Qual a interpretação, qual é a ideia que está sendo passada. Lembra do pressuposto e o subentendido? Então, aqui você vai fazer uso, tá bom? Enfrentar situações, problema. O objetivo desta competência é analisar o quê? A capacidade do candidato de colher dados, informações de diferentes fontes, relacioná-los, organizá-los, interpretá-lo para tomar uma decisão eficiente frente à situação problemática. O aluno deve mostrar sua habilidade em encontrar saídas para uma determinada situação e sua predisposição a enfrentar desafios e superar obstáculos, tendo sempre em vista um objetivo que lhe foi dado. Aqui, vamos lá, situação problema. Quando você vai fazer a sua redação, eles não te dão um tema? Dá um tema. E dali, você já vai criar uma tese? O que é isso? Você vai fazer uma problematização relacionada ao quê? Ao tema. Depois, o que acontece? Você cria 2 argumentos, né? 2 repertórios que você vai bem consistente e não vai desenvolver essa redação. E lá no final, você não já vai propor algo para a melhoria do que está acontecendo, a ideia que você está defendendo? Porque a banca vai querer fazer o quê? Será que essa pessoa, ela realmente tem um poder de convencer eu mudar de ideia? Tem que questionar. Poxa, essa pessoa aqui é leitora, ó. Dá para entender, ele tem um domínio, ele fez a relação ao tema. Ele está dando uma proposta, ele está dizendo quem é que vai fazer. Ele usou os 5 elementos, né? Ele mostrou quem é o agente, qual é a ação do agente, como será feito o meio, qual o objetivo, para que será feito a finalidade. Ainda mostrou o quê? O detalhamento. Beleza? Vamos lá então. Construir argumentação, ó. Saber construir uma argumentação consistente é saber conciliar seus próprios conhecimentos, ó, e experiências passadas para elaborar uma opinião convincente. Lembra lá? Defesa do seu ponto de vista. O importante aqui é que o candidato tenha habilidade de construir um argumento que convença e conseguir o quê? Vendê-lo. Quando eu falo vendê-lo, é sinal que você conseguiu fazer com que a banca acreditasse na sua ideia, né? Vendê-lo, ou seja, ela comprou a sua ideia. Às vezes ela pensa, não precisa não. Aí você fala, não, eu vou ficar, muito interessante. E assim vai. Vamos lá então, amadinhos. Matriz de referência de linguagem, código e suas tecnologias. Quando fala de linguagem, código e suas tecnologias, o que estão envolvidas aqui? Ó, a língua portuguesa, a literatura, língua estrangeira ou inglês ou espanhol, artes, educação física e tecnologia de informação e comunicação. Então, essa matriz aqui está relacionada a esses componentes, tá certo? Olha só, e quais são as competências? Nós temos aqui, nessa matriz aqui, ó, de linguagem,
9 competências, amadinho. 9. E quantas habilidades? Ó, 30. Então, nessas aqui de linguagem, são 9 competências e 30 habilidades. Trouxe aqui para vocês, tá certo? Algumas. Vamos lá, vamos ver a competência 1 aqui. O que nós temos na competência 1? Ó, aplicar as tecnologias da comunicação e da informação. Como? Olha só. Presta atenção aqui, ó. Identifique diferentes linguagens. Recorrer aos conhecimentos para resolver problemas sociais. Relacionar informações e reconhecer posições críticas aos usos sociais. Então, aqui são as habilidades, ó. Só na competência 1, eu tenho aqui, ó, o quê? 4 habilidades. Beleza? Então, vejam só aqui, ó. Ó, aplicar as tecnologias da comunicação e da informação. Aí você qual a habilidade que você vai ser desenvolvida? Identificar o que? Diferente linguagem. Recorrer aos conhecimentos para resolver problemas sociais e relacionar informações e reconhecer posições críticas aos usos sociais. Trouxe aqui, ó, 2 imagens. Presta atenção aqui, ó. O que tem aqui? Qual é a linguagem? O que se conversa aqui? Ó, observa bem a imagem 1 e a imagem 2. O que tem em comum? O que tem aí na entrelinhas? O que está implícito, vamos dizer assim? Ah, muito bem. Então, aqui eu tenho a imagem de Dom Pedro II, né? Olha só. Dom Pedro II, ele mais jovem, tá certo? E na segunda imagem já Dom Pedro, né? Segundo, já com mais, vamos dizer, mais experiente, tá certo? Então, a relação aí, ó, identificar, tô falando da mesma pessoa, tá certo? Só que em período diferente, tá certo? Então, olha só, vai ter um comando sempre, amadinho, relacionado. Aí você vai sempre observar esses 2 textos. Aqui, esse texto aqui é um texto que não verbal. Então, você vai usar o seu conhecimento, né? O seu conhecimento prévio, o seu conhecimento de mundo. Então, vamos lá. Ao comando da questão. Ó. As imagens 1 e 2... Presta atenção, o mesmo personagem. O imperador brasileiro Dom Pedro II. Ambas são obras de arte e sobre elas é correto afirmar. Então, quando já vem este comando lá, lembra que eu falei? O que tem em comum esses 2 aí? Só que são em período completamente diferente. Um ele tá mais jovem, outro ele tá mais, assim, já mais, vamos supor, adulto, né? Mais velho, mais experiente. Então, o que não poderia? Então, esse daqui é um comando de uma questão. Aí eles dariam várias sugestões para você, né? Várias alternativas. Mas qual é o objetivo dessa questão, deste comando? Aí, ó, aí vai desenvolver o quê? A habilidade o quê? Vamos conhecer a habilidade 3. O que traz na habilidade 3, né?
relacionar informação gerada no sistema de comunicação e informação, considerando a função social desse sistema. Então, aí tem a habilidade 3, ó, relacionando o que? As informações. Ó. Qual é a informação aí que eu tenho? A informação lá de Dom Pedro. O que Dom Pedro foi? Né? O imperador. Tá certo? Vamos ver outra aqui, sempre observando, sempre texto, ele trabalha com grafo, vai trabalhar com charge, vai trabalhar com tirinha, vai trabalhar somente com imagem, entendeu? O Enem sempre vai fazer o uso desses gêneros, né? Tanto de linguagem verbal e não verbal. Se você identifica, você consegue extrair várias interpretações, melhor ainda. Tá bom? Olha aqui. Esse daqui é um cartoon, tá? Esse daqui já foi questão, né? Questão do Enem. Aí você vai analisar, você começa... Meu Deus, qual a leitura que eu posso fazer daqui? Que mensagem? O que dá pra gente tirar daqui dessa questão? O que está acontecendo? Aí, que dá para... Qual a leitura que você faz? Aí você começa a analisar várias pessoas seguindo uma mesma direção, só que um não seguiu. Opa, tem uma chave que dá corda. E aí? E o outro que está no sentido contrário não tem essa chave. Aí você vai analisar mais um pouquinho. Por quê? Aí você começa a analisar essa questão também, que está com chave, o contraste, né? A oposição, a linguagem, vamos lá, analisando o que mais que você pode, qual mensagem que você pode tirar daí dessa questão, desse cartoon. Não tem uma frase bem assim, Maria vai com as outras? Já? Será que dá para colocar aí, amadinho? Ah, mas eu não sou Maria vai com as outras, professora. Qual você se identifica em qual personagem? Naquele do grupo do branco ou do grupo daquele que está sozinho? Do grupo, né? Do indivíduo. Ah, é porque eu gosto de trabalhar em grupo. Será que é isso? Aí você vai, analise aí. Vamos lá. Ok? Esse aí, o reloginho que dá corda, né? Eu falei chave, né? Não sei se realmente é o nome chave, quando usa aquele brinquedinho que dá a cordinha e depois vai seguindo. Opa, então essa chavinha é para manipular. Eita, manipulação? E o outro, que está no sentido contrário, não é manipulado. Eu falei, opa, eu sei onde eu quero chegar. Será que é assim, amadinho? Vamos lá ver o comando dessa questão aqui. Como é que é? O cartoon faz uma crítica social. Ó, a figura destacada está em oposição às outras e representa a... Viu só? Então, ó, ele está em oposição. Olha só. Em oposição. Vai desenvolver qual habilidade, amadinha? Habilidade 1, ó. Identificar as diferentes linguagens e seus recursos expressivos como elemento de caracterização dos sistemas de comunicação. Beleza? Isso aqui está falando do sistema de comunicação. Vamos lá para a competência 3. Vamos ver aqui, ó. Compreender e usar a linguagem corporal como relevante para a própria vida, integradora social e formadora da identidade. Vamos lá.
tem a habilidade de reconhecer as manifestações corporais de movimento como originárias de necessidade cotidiana de um grupo social, reconhecer a necessidade de transformação de hábitos corporais em função das necessidades sinestésicas, reconhecer a linguagem corporal como meio de interação social, considerando os limites do desempenho e as alternativas de adaptação para diferentes indivíduos. Ok? Competência 4. Compreender a arte e como saber cultural e estético gerador de significação, integrador da organização do mundo e da própria identidade. E aí, aqui ó, você tem uma releitura. Já ouviu falar da releitura? E você tem também, se você olhar só para o quadro, né, rosa e azul da Magali e da Mônica, você automaticamente lembraria desta obra aqui, tá certo? Rosa e Azul, de 1881. Com certeza a prof de arte já falou, né, a professora Lidiana, já conversou com vocês, mas aqui dessa questão da intertextualidade, né? O que é intertextualidade, amadinho? Isso, muito bem! É quando há um diálogo entre os textos, não é mesmo? Ó, o primeiro é de 1881, o original, o oficial. Aí, Maurício de Souza fez o quê? Magali, Mônica, Rosa e Azul. Em que ano? Ó, mais de um século. Né? 1989 fez a releitura. Então esse daqui, quadro de Maurício, né? Essa pintura, essa releitura conversa com o primeiro, tá certo? Houve o que? Uma intertextualidade. Mas vamos lá. Para realizar seu desenho, Maurício de Souza baseou-se em uma obra conhecida, Rosa e Azul, de Auguste Renoir. A partir desse diálogo, podemos concluir que uma obra de arte, aí vem as alternativas, aí você vai. Ó, a partir desse diálogo, ou seja, houve uma intertextualidade, quase que não sai, amadinho. Oh, coisa chata, né? Houve uma conversa, tá certo? Entre a original e a que o Maurício de Souza fez. Então, qual é a habilidade que será desenvolvida aqui, ó? Reconhecer diferentes funções da arte, do trabalho, da produção dos artistas em seus meios culturais. Ok? Vamos lá. Aí vem analisar, interpretar e aplicar recursos expressivos da linguagem, relacionando textos com seus contextos, mediante a natureza, função, organização, estrutura das manifestações, de acordo com as condições de produção e recepção. Competência 6. Compreender e usar o sistema simbólico das diferentes linguagens como meio de organização cognitiva da realidade pela constituição de significados, expressão, comunicação e informação. Competência 7. Confrontar opiniões e fatos confrontar opiniões e pontos de vista sobre as diferentes linguagens e suas manifestações específicas. Aí você tem aqui uma outra. Só que aqui ele está usando o quê? A capa do livro. Vamos lá. Ironia.
frases soltas que deveriam ser presas. E aí você também vai usar o seu conhecimento, né? Lembra lá quando a gente estuda as figuras de linguagem? Lembram? Ó, ironia, frases soltas que deveriam ser presas. E é um título de um livro. Ó, aí você vai analisar o todo, tá? A imagem. O que está por trás desta mensagem, dessa capa de um livro? O enunciado, presta atenção, frases soltas que deveriam ser presas, que aparece como subtítulo na capa do livro, tema mais de um sentido, ou seja, tem mais de um sentido, não tem esse azinho aqui não, tá? Qual alternativa explicita melhor um dos sentidos do subtítulo? Aí tem lá várias opções para você escolher. Aí você vai lembrar que às vezes, né? Aí, às vezes quando você solta uma frase, quantas vezes você não é irônico e você não percebe, né? E às vezes machuca a outra pessoa. Ó, frases soltas que deveriam ser presas. Depende muito, né? Então, qual a habilidade? Nós temos aqui a habilidade 23, que é inferir em um texto quais são os objetivos do seu produtor e quem é o seu público-alvo, pela análise dos procedimentos argumentativos utilizados. E a 24, reconhecer no texto estratégias argumentativas empregadas para o convencimento do público, tais como a intimidação, a sedução, a comoção, chantagem e entre outros. Agora, outro gênero textual aqui, ó, tirinha. Ó, aqui, ó, faz uso de uma linguagem mista. Presta atenção, né? É linguagem híbrida, porque tanto tem a linguagem verbal quanto a não verbal. No primeiro quadrinho diz o seguinte: chega uma senhorinha, tá, com uma maçã na mão. Aí a princesa, por que eu falo com a princesa? Porque tô vendo aqui que tem uma coroa, né? Não, obrigada. Aí depois usa quem? Uma serpente, uma cobra, trazendo o quê? O quê? A maçã, né? Ele fala, não, obrigada. Aí, ó, chega um representante de venda, né? É um consultor de vendas. Com mais R$10 você ganha um celular. Ó, questão de técnica. Que aí, ó, que você pode interpretar aí, né? Aí você vai lembrar. O que você lembra? Da bruxa, né? Que do primeiro quadrinho, uma releitura lá da Branca de Neve, né? Que ela comeu a maçã, não é isso? Não vai dando essa lembrança? E a outra, já é a cobra, a serpente, lá da questão religiosa, lá Adão e Eva, que a Eva comeu maçã por quê? Por causa da serpente. E a terceiro quadrinho, ó, com mais 10 você ganha um celular. O que acontece? A questão das propagandas, né? A pessoa que tem um poder da fala e convencer as pessoas à lábia, tá bom? Então, questão de técnica. Aí vem o enunciado. Que estratégia argumentativa leva o personagem do terceiro quadrinho a persuadir sua interlocutora? A questão porque ele ganha, com mais R$10 você ganha um brinde, né? Então, o poder de persuasão não foi nem pela maçã, mas pelo celular. Aí vem habilidade de 24. Reconhecer no texto estratégias argumentativas empregadas para o convencimento do público,
tais como intimidação, sedução, comoção, chantagem e entre outras. Também aqui, tá? Competência 8. Compreender e usar a língua portuguesa como língua materna, geradora de significação, integradora de organização do mundo e da própria identidade. Vamos aqui, ó. Aqui já é uma letra de música. Irerê, meu passarinho do sertão do Cariri. Irerê, meu companheiro, cadê viola? Cadê meu bem? Cadê Maria? Ai, triste sorte a do violeiro cantador. Ah, sim, a viola em que cantava o seu meu amor. Ah, seu assobio é tua flauta de irerê. Que tua flauta do sertão quando assobia. Ah, a gente sofre sem querer. Ah, teu canto chega lá no fundo do sertão. Ah, como uma brisa amolecendo o coração. Irerê. Solta teu canto, canta mais, para lembrar o Cariri. Aí vem aqui, ó, o enunciado. Nesses verbos há uma exaltação ao sertão do Cariri e uma ambientação linguisticamente apoiada no, olha só, as habilidades aqui desenvolvidas, ó. Identificar em textos de diferentes gêneros as marcas linguísticas que singularizam as variedades linguísticas sociais regionais do registro. Aí você é necessário lembrar lá, ó, ele falou lá amor, cantar, né? Falou também a lembrar. Então, o som aqui, ó, você vai lembrar do conteúdo, né, de variações linguísticas. Aí, habilidade 26, relacionar as variedades linguísticas a situações específicas de uso social. Mais outra aqui para vocês. Aqui, ó, outro gênero, né? Aqui já é um texto publicitário. Você vai analisar o todo. Tem aí uma imagem, um calçado bem surrado, né? Bem gasto. Diz assim: vamos calçar os sapatos dos refugiados e dar o primeiro passo para entender a situação. Vamos lá, agora colocando em prática. Você olha aqui esta imagem e vamos lá para o enunciado. Ó. Neste cartaz, o uso da linguagem do calçado aliado ao texto verbal tem o objetivo: criticar as difíceis condições de vida dos refugiados, revelar a longa trajetória percorrida pelos refugiados, incentivar a campanha de doação para os refugiados, denunciar a situação de carência vivida pelos refugiados, simbolizar a necessidade de adesão à causa dos refugiados. Presta atenção lá nos dizeres, né? Ó, vamos calçar os sapatos dos refugiados e dar o primeiro passo para entender sua situação. O que isso quer dizer? Vamos calçar. Será que aí lá realmente calçar está no sentido literal, no sentido denotativo? Ou está fazendo uso, né, da conotação, se pôr no lugar, né, do refugiado? E aí A, B, C, D ou E, temos aqui o gabarito, né, letra E, né, simbolizar a necessidade de adesão à causa dos refugiados. Beleza? Vamos caçar? Vamos lá junto, ajudar. Beleza? Então, amadinho, aqui é a primeira parte da nossa aula 20. E daqui a pouco, amado, volto para a gente falar mais um pouquinho. Até lá!